Muito boa noite, então, a todos os nossos irmãos e inscritos no canal João Carlos Moraes. É mais um sábado, nós estamos aqui. Hoje é dia 17. Hoje é dia 11. 11. Hoje é dia 11, sábado 11 de março de 2023. Nós estamos fazendo esse vídeo hoje, logo após o culto, né? Tivemos o culto e a gente quer trazer um assunto hoje que é um assunto polêmico, mas é um assunto que a gente tem que falar sobre esse assunto, né? E tivemos, como eu disse, um culto abençoado, maravilhoso. Então nós queremos saudar você que vai nos acompanhar, você que vai ver esse vídeo, você que agora nós pulamos de apenas 25 inscritos para quase 50 inscritos, dobrou o número de inscritos, mas ainda a gente está muito longe ainda. No entanto, o nosso propósito não é outra coisa senão compartilhar aquilo que Deus tem nos mostrado através da sua palavra. Então, o nosso propósito não é estrelismo, né? Não é nada disso. Até mesmo porque nossos irmãos do passado não buscaram estrelismo. Então, a honra, né, na verdade, a glória, qualquer mérito é exclusivamente para Jesus. Então, você que é nosso inscrito, que nos ouve, né, que nos vê, principalmente, às vezes eu falo que nos ouve porque eu fiquei muito tempo falando no rádio, e no rádio é um ouvinte, né, o rádio ouvinte. Já hoje, através dos vídeos, através da mídia, espectadores, pessoas que vão ver. Então, vocês que vão ver esse vídeo, acompanhem nas escrituras que nós vamos falar e que o Senhor abençoe a tua vida, né? Algumas pessoas dizem que Deus possa, Deus pode, Deus possa, Deus pode. Então que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua família, abençoe a tua casa, abençoe os teus negócios, né? Os teus propósitos, né? Os planos que tu tem feito, né? Que o Senhor, que você peça a direção de Deus, você peça para Deus dirigir cada detalhe, né? As coisas que você talvez pense que Deus não iria querer te ouvir a esse respeito. Olha, o que nós temos para dizer para você é que Deus, Ele quer participar ativamente de cada passo da tua vida, cada passo. Deus quer participar ativamente, Ele quer te orientar. A gente tem um arsenal, a gente tem um Deus todo-poderoso, que está, né, querendo nos guiar, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não quer dizer que não faltará alimento, nada faltará, é a presença. Em nada me faltará. Então, em tudo o Senhor quer estar ali, porque todos podem faltar numa hora difícil, mas o Senhor, o pastor, esse guia, que o pastor é guia. O Senhor é o nosso guia. Então, Ele não vai nos faltar nos momentos que a gente precisa resolver. Tem coisas que nós precisamos, o nosso irmão Elias, nós precisamos resolver algumas resenhas da nossa vida, algumas dificuldades, e Deus, Ele ajuda, Ele orienta, né? Ele não nos tira a dificuldade, mas Ele nos orienta, mostra caminhos, mostra saídas, para a gente sair daquela situação, resolver, enfim, desenvolver aquela situação e sair lá do outro lado com um grande aprendizado.
grande aprendizado. Então que Deus abençoe você que é inscrito, você que vai ser alguém que vai indicar para você esse canal. Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, né? Que é ali onde está a mãozinha ali, o joinha ali, né? Aperte o seu gostei. E uma coisa que eu gosto de frisar, que é interessante, importante, que você comente, faça o seu comentário. Né? Os irmãos que vão ver o vídeo aí, não se esqueçam que é muito importante fazer o comentário. Né? Comentar ali sobre o assunto. O que você está achando? Né? Se você está gostando, se você sobre o assunto que é falado, né? Nós temos isso em nosso coração, que a gente não é dono da verdade, a gente está compartilhando a palavra, porque há muito engano, hoje em dia há muito engano, há muito sensacionalismo, há muito misticismo, né? no meio daqueles que se dizem povo de Deus, há muita religiosidade, né? E a gente fica, na grande parte da nossa vida, a gente fica prisioneiro dessas coisas, a gente se tornou durante muitos anos um alienado, né? Que não consegue, minha igreja, ela prega assim, tá certo, é com o pastor, se o pastor está pregando isso, é com ele e com Deus, eu obedeço o pastor. Não, nós somos chamados a examinar a palavra de Deus. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte, que nós examinemos as Escrituras para que nós possamos saber se realmente o que aquelas pessoas estão falando é a verdade, né? A Bíblia relata que uma passagem que o apóstolo Paulo esteve em uma cidade chamada Bereia, e ali ele foi falar do Senhor Jesus, do Evangelho, e foi convencer aquelas pessoas pelos profetas que Yeshua era o Mashiach, que é vir de vir. Ele usava nas Escrituras, ele usava os textos, com certeza o livro dos profetas, a Torá, para mostrar que Yeshua era o Mashiach, era o que deveria vir, e que não viria outro. Então ele usava as Escrituras. E o povo de Bereia, Paulo diz que foram mais excelentes do que os lugares que ele tinha passado, porque aquelas pessoas foram examinar os escritos dos profetas para ver se era assim mesmo, se realmente o que Paulo estava falando estava realmente escrito. Então, o exemplo dos bereanos é um exemplo que nós temos que tomar para nós. Devemos ser como os bereanos. Não entregar a nossa alma a um sistema religioso, não entregar a nossa vida a um sistema religioso, uma igreja, um pastor, uma organização, por mais grandiosa que ela seja, por mais obras que ela tenha, boas obras, como colégios, assistencialismo, enfim, boas obras, né? Coisas que o mundo da religião faz, para dar aquele ar de que, se aquela organização ela ajuda os pobres, Deus está ali. Então, se eu estiver naquela organização, eu estou salvo. Aquela organização ali, ela tem um grande coral, ela tem um grande conjunto, ela tem um número enorme de pessoas. Então, aquela religião é verdadeira porque tem bastante gente. Deus então está ali. Então, eu não preciso nem examinar, porque essas pessoas já examinaram. Essas pessoas, essa igreja, essa organização, esse sistema, eles têm seminários, eles têm professores, eles têm mestres. Então eu vou confiar, Deus deve estar ali, para que eu vou estar questionando eles? Mas não é assim, não é assim. A salvação depende de um exame que a gente faz, de nós examinar para ver se realmente é assim. Porque o Senhor Jesus disse, né, que naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos aquele outro. E esses não são as pessoas do mundo.
Yeshua, em nome de Jesus Cristo, fizeram, oraram, pregaram, fizeram grandes conferências. Hoje em dia nós temos um tempo em que os pregadores do passado são reverenciados. Martinho Lutero, John Lewis, mais recentemente Billy Graham, Augusto Nicodemos, e essas pessoas são veneradas, claro, embora eles não queiram, dizem, pelo menos dizem que não querem. Mas será que o que eles pregam realmente é a verdade? Será que o que eles ensinam realmente está? Eu ouvindo esses pregadores, eu vejo que tem muita coisa que eles falam que está fora da Escritura. Mas por quê? Porque a gente está procurando desenvolver o senso crítico espiritual. Não para desmerecer ninguém, não, mas para a gente chegar ao conhecimento pleno da verdade. Para poder informar, para poder passar aquilo que Deus tem dado para nós. Não queremos ser também absolutistas, dizer, eu que sou o verdadeiro, eu que sei tudo. Não. Não é essa a finalidade. Então, Deus abençoe. Não se esqueça de dar o teu like, não se esqueça de compartilhar. E se você está chegando agora e você não é inscrito nesse canal, se inscreva ali na parte que tem o vermelhinho ali, inscrever-se, se inscreva, e nos ajude a levar mais adiante essa palavra. Quero mandar um abraço também para uma grande amiga minha lá do Pará, de Belém do Pará, Maria Madalena, irmã Maria Madalena. O Senhor Jesus te abençoe, né? Ela tem gostado do canal e das mensagens que nós temos. Hoje ela pediu oração pela uma amiga sua que estava com câncer, descobriu um câncer no estômago, né? Deu o nome. Nós já oramos pela tua amiga e temos certeza que o Senhor há de fazer a obra. Se ela não for curada, que ela receba o Evangelho, receba a salvação em Jesus Cristo, né? Porque esse corpo aqui, ele vai perecer. Mas aquele que nos deu o Evangelho, nos deu a salvação, que é Yeshua, Jesus Cristo, ele nos prometeu que aquele que crê nele, ele vai ressuscitar no último dia, né? No dia da sua vida, quando ele voltar, ele vai ressuscitar. Então esse é o passo mais importante, a salvação em Jesus Cristo da nossa vida. Amém? Vou deixar uma parte para o nosso irmão Elias também saudar aos nossos inscritos e irmãos e pessoas que vão ver esse vídeo, e depois nós vamos entrar no nosso assunto. Amém? Agradeço ao pastor João pela sua oportunidade. Estamos aqui hoje mais um dia fazendo parte desse trabalho, pois o pastor tem orientado aos irmãos, tem orientado a igreja, Jesus tem orientado a igreja. Devemos examinar as Escrituras, pois ele diz que examinadas as Escrituras, pois elas testificam de mim. Então é na Escritura que a gente aprendemos, é na Escritura que a gente vemos. E tenho a agradecer aos irmãos pelo apoio que têm dado, os irmãos de Capão, aos irmãos de todos que têm se aproximado do Evangelho e aqueles que estão se aproximando e que vão se aproximar. Agradeço, um abraço a todos e vamos para a palavra, que é o mais importante. Obrigado e amém. Então, como os irmãos estão vendo aqui, é tudo improvisado. Nosso irmão lembrou aqui também dos irmãos de Capão da Canoa, Praia Bela do Rio Grande do Sul, aí, uma das praias mais conhecidas, né? Capão da Canoa, ao irmão Theo, irmão Daniel, e o irmão Daniel não é de Capão da Canoa, é lá de São João do Sul, já Santa Catarina. Deus abençoe essas famílias, abençoe aqueles que foram batizados no nome de Jesus lá em Capão da Canoa, e que no próximo sábado agora, no dia 18, agora me lembrei da data, no dia 18 estarão aqui conosco para um grande culto, que nós vamos transmitir também esse culto para o canal João Carlos Moraes. Meu querido, então nós vamos fazer uma oração e nós vamos entrar então no nosso assunto hoje, que é Ministério Feminino.
né, se há realmente na Bíblia pastoras e mulheres devem pregar, podem pregar. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, é mais um vídeo que nós estamos fazendo, no qual nosso interesse é levar o Teu conhecimento, a Tua palavra, meu Deus, diferente daquilo que o mundo da religião possa pensar. Nós queremos que o Teu Espírito Santo nos conduza e que através desse vídeo, Senhor Jesus, esta oração possa chegar também à Língua do Pará, onde essa senhora está com câncer. O Senhor é poderoso para curar todo tipo de enfermidade. Para o Senhor não há nada impossível. Tudo é possível ao Senhor. O Senhor não mudou em nada. O Senhor continua curando, o Senhor continua salvando, o Senhor continua batizando com o Espírito Santo. Cada ouvinte, cada espectador, cada pessoa que vai ver esse vídeo, possa através desta oração receber o milagre na sua vida, receber a unção, receber o poder e ser realmente alcançado por Ti, Senhor. Entra nesses corações, entra nesses lares, porque o Senhor disse que onde estivessem 2 ou 3 pessoas falando no Senhor, o Senhor estaria ali com eles, em sua presença real. Por isso nós te pedimos, Beshem Yeshua HaMashiach, abençoe, salve e elucide, abra a mente das pessoas para compreender a Tua palavra. Muito obrigado pela cura que o Senhor já realizou nessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então creio que Deus já fez milagres aí através dessa oração. Com certeza, absoluta. Nós vamos falar então sobre essa questão do ministério feminino, né? Quando a gente vai falar nesse tipo de assunto, geralmente as pessoas olham assim, é machista, né? Não quer que as mulheres preguem. Então eu vou ler uma passagem aqui, em que o Senhor Jesus, Ele faz a escolha dos seus 12 apóstolos, que está no livro de Mateus, capítulo 10, então pode ler ali. A primeira escritura, nós vamos ver então, porque é importante essa leitura do capítulo 10. Para que não nos reste dúvida nenhuma sobre a escolha soberana do Senhor Jesus. E aí, irmão? Jesus, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todos os enfermos, todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Amém. E aí? Aleluia. Amém. Graças a Deus, eu agradeço, irmão. Eu vou ler a mesma passagem, essa Bíblia que eu vou ler, que é a tradução João Ferreira de Almeida. Vou ler a tradução, traduzida do aramaico, a Bíblia Peshitta, que diz assim: chamando, pois, os seus 12 discípulos, deu a eles poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem, e para que curassem toda enfermidade e aflição. E esses são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro deles, Simão, chamado Cefas, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Labai, que é chamado Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Então, o que nós podemos deduzir dessa passagem, antes de chegar nas passagens das cartas de Paulo,
é que o Senhor Jesus, sendo considerado tanto por unicistas como por trinitários como Deus, nessa escritura ele deliberadamente escolhe 12 homens. Então a gente deve usar nessa questão o raciocínio, tendo que Jesus é Deus, tendo que Jesus, como Deus, sabe todas as coisas. Sabendo Jesus de todas as coisas, com certeza havia mulheres por ali. Por que será que Jesus não chamou uma mulher para ser apóstola ou pastora? Por quê? Então nós temos que raciocinar que essa aqui é a Brit Hadashah no hebraico, que para nós é a nova aliança. A Brit Hadashah no hebraico quer dizer a nova aliança. Então a nova aliança é nova. Já lá na antiga aliança, na Torá, na Taná, no livro dos profetas, já não havia mulheres sacerdotisas, mulheres que exerciam o sacerdócio de fazer os sacrifícios que havia as turmas dos levitas no templo que faziam o serviço do Senhor. O sumo sacerdote era escolhido uma vez por ano para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. E Deus lá no princípio não escolheu uma sacerdotisa para entrar e interceder e fazer ali todo aquele cerimonial que era feito, toda aquela liturgia, hoje chamamos de liturgia, todo um serviço. Então o sumo sacerdote tinha que se consagrar, e ele tinha que oferecer também um bezerro, um animal, aquilo que estava determinado por ele, para ele poder entrar no santo dos santos, no santuário, e apresentar a oferta da expiação pelo povo. E já naquela aliança não tinha mulheres sumas sacerdotes. Essa prática de sacerdotisas era uma prática das religiões pagãs na volta. Então, desde a Taná, desde a Torá, o livro dos judeus, do judaísmo, que para os judeus não é Velho Testamento, para eles é a palavra de Deus ainda vigorando, para eles. Não existe, nesses ensinamentos não existe uma rabina. Por que não existe uma rabina? Aquele povo é machista. Não, aquele povo é o povo que recebeu de Deus as promessas. Aleluia. Então o Senhor Jesus, na condição de ter nascido sob o judaísmo, ele escolhe também 12 homens. E deixa eu dizer uma coisa que é interessante, que a gente raciocine sobre esse ponto. É interessante que a gente raciocine sobre esse ponto. A escolha é de Deus. Deus escolheu os homens. Veja bem o que eu vou dizer agora. Isso não é privilégio dos homens. Isso não é porque os homens são melhores que as mulheres, ou porque os homens são mais santos ou mais capacitados. Deus escolheu o homem, o masculino, porque Deus ele conhece a estrutura do homem e conhece a estrutura da mulher, porque a Bíblia diz que Deus, macho e fêmea, os criou. Que Deus conhece a estrutura dos seres que ele criou. Então a escolha de Deus ela é soberana. Irmão, qualquer um que está nos escutando, não pode ter essa ousadia de questionar a escolha de Deus e taxar Deus, ou aqueles que expõem as Escrituras como
isto a isso, isto aquilo, isto aquele outro. Taxar com os rótulos que a política dá. Né? A política dá rótulos, esquerda, direita, centro, centro. São rótulos. E o mundo religioso dá esses rótulos. Ah, se alguém, por exemplo, chegou ao entendimento como armínio, aquele é um arminiano. Se chegou ao entendimento como calvino, aquele é um calvinista. Então são rótulos. A Bíblia não foi escrita por Armínio, e nem por Calvino, e nem por João Hus, nem por nenhum dos reformadores. Mas o Espírito Santo de Deus, em todos os tempos, em todas as épocas, ele revelou a mesma coisa para o homem em continentes diferentes. A mesma palavra. Então, quando uma pessoa está expressando aquilo que Deus revelou para ele, logo vem o mundo da religião, os acadêmicos, né? os teólogos acadêmicos de plantão, que taxam, você é isso, você é aquilo, porque fulano pensava assim também. Não, é as escrituras. Então, nesse caso aqui, o Senhor escolheu 12 homens. Então, quem escolheu? O Senhor. A escolha dele é soberana. Já na antiga aliança não havia rabinas, não havia sacerdotisas na religião verdadeira de Deus. Óbvio que como Jesus é Deus em carne, Deus manifestado na carne, continuou com aquela prática, com aquele procedimento. Quer melhor explicação por isso? Com aquele procedimento, está muito claro. Então nós vamos ver mais adiante, né? Nós vamos ver mais adiante o que aquele apóstolo que foi escolhido, apóstolo dos gentios, o que ele vai dizer? O irmão Elias pode também ler para nós. Se o irmão quiser trazer algumas considerações. Amém, Jesus. Os amados irmãos que estão escutando, pois o pastor tem afirmado ali, pois são palavras bíblicas, não são palavras nossas. E assim como o pastor tem falado, eu repito as mesmas palavras, pois não se passa de machismo ou de a gente querer ser mais do que os outros, ou por ser homem querer ser mais que a mulher. Não, pois acreditamos que Deus fez o homem e que viu que o homem se sentia sozinho. Então, ele da costela de Adão, ele fez a mulher para que fosse companheira do homem. Não se colocando como machistas em cima das mulheres, pois o que seria de nós homens se não tivesse a mulher? Mas a palavra ela é bem forte, e eu tenho uma palavra comigo aqui em Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, que versículo 13, diz bem assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, antes da mulher, foi formado o homem, e para que o homem não se sentisse só, Deus formou a mulher. Então jamais nós tirando o lugar da mulher, porque toda mulher tem seu lugar dentro de suas casas, suas famílias, mas a palavra de Deus é que prevalece. E é essa palavra que nos dá afirmamentos, que nos dá força à nossa vida. Agradeço pela oportunidade. Vamos dar seguimento
nome de Jesus. Aleluia. Então, meus queridos irmãos e amigos, a questão toda não é competição. O que nós estamos vendo desde há muito tempo, não é de hoje, Senhor. O que nós estamos vendo é a competição. Dentro da igreja, dentro do cristianismo, entrou uma política chamada feminismo dentro da igreja. E a partir daí, a partir da tendência do mundo, veja bem que o mundo entrou, a partir da tendência do mundo, existe lá fora a competição entre o homem e a mulher. Quem é mais capaz? Hoje o homem, eu posso viver sozinho, estou tranquilo, a mulher também, eu também sou autossuficiente, eu quero viver sozinho. Então o que está acontecendo é uma competição. Agora as escrituras do Senhor Deus, ele não entra nessa questão nossa aqui de homem e mulher. Ele dá uma direção, uma ordem. Olha, tem que ser assim que eu quero. Entendeu? Então, aqui no livro de Timóteo, também, capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, ele fala aqui, como conduta da mulher cristã, assim também as mulheres vistam-se com vestes decorosas, que seu adorno seja com comedimento e com pudor, não com penteados ostentosos, nem com ouro, nem com pérolas, nem com vestes caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que confessam o temor de Deus. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, porque não permito que a mulher ensine, nem que contenda com o varão, mas que mantenha silêncio. Aí vem a escritura que o irmão leu. Então, o nosso foco é isso. Como que a mulher vai estar em submissão? E aqui está dizendo claramente, não somos nós que estamos dizendo que a mulher tem que estar em submissão. É Deus, se isso, se vocês têm esse livro como a palavra de Deus. Se esse livro é a palavra de Deus, e Deus está dizendo, ou então você não crê. Se você arrazoar o contrário disso, você não está crendo. Se Deus está dizendo que a mulher tem que aprender com submissão, a partir do momento que o homem, pastor, eu já ouvi muitos pastores dizerem essa frase, eu sou pastor, se eu autorizo minha mulher a subir, ela está sob a minha autoridade. Não, nesse ponto, você está fora da palavra. Quando qualquer irmão age fora da palavra de Deus, toda a autoridade ele perde. Deus não está nesse negócio. O que Deus quer, a sua palavra, é obediência. Deus disse que é Z, meu querido. Deus falou que é A, não é A mais S, é A. A nós, homens, é dado obedecer, não questionar. Se vocês fizerem uma viagem pelas Escrituras, um tour pelas Escrituras, examinando, vocês vão ver que todas aquelas pessoas que arrazoaram, que tentaram achar um jeitinho no homem, não tiveram sucesso espiritual. Não passarão naquele dia. Então o que está dizendo? A mulher aprenda com toda a submissão. Se ela está no altar pregando, ela não está em submissão. Ela está colocando os homens em submissão contrária ao que está escrito aqui. E aí, meus queridos amigos, pastores, formados, teólogos, não adianta falar de período cultural, não adianta falar que lá em Corinto era isso, era aquilo. A cultura, Deus, a palavra de Deus não submete a cultura dos povos. A palavra de Deus, na espinha dorsal, na estrutura da doutrina,
bíblica, ela não se submete à cultura. E todas as culturas têm que obedecer aquilo que está aqui. Aleluia. Entendeu? Hoje, nos dias de hoje, a gente tem mulher deputada, doutora, advogada, até presidenta. Teve uma presidenta no Brasil, que não queria que chamasse ela de presidente, tinha que chamar de presidenta. Tudo bem, respeita-se as ideias, né? Mas isso, preste atenção no que eu vou falar agora. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Grave isso na sua cabeça. Nesse reino humano, você pode fazer qualquer coisa, porque o reino humano está entregue na mão dos homens. O reino humano, quer dizer, na estrutura mundial, religiosa, religiosa, política, enfim, reino, há lugares que há ditaduras, há lugares que há reinos, enfim, independente do sistema governamental de cada nação, é o reino do homem, do mundo. Dentro da tua casa é o teu reino, tu tem as tuas regras ali. Então tu pode escolher a maneira como tu vai conduzir o teu reino, o teu país, a tua casa, pode liberar o que tu quiser, fazer o que tu quiser. É reino humano. Agora, um reino de Deus, onde é o reino de Deus, que é a palavra, a estrutura com que Deus governa, tem que ser de acordo com como Deus quer. Aleluia. Se nós almejamos entrar no reino, nós temos que ver como é que é o sistema do reino, como é que é as regras para nós podermos. Nós não vamos poder invadir o reino de Deus e querer colocar as nossas. Deus não vai se submeter às nossas regras. Deus não vai se submeter à nossa cultura, ao nosso clima. Deus não vai se submeter a isso. As regras deles estão estabelecidas e não serão mudadas. Há uma escritura que é muito usada: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela pode ter uma conotação geral. Então aqui está bem claro: não permito que a mulher ensine. Apóstolo, os gentios, que somos nós, não judeus. De repente até nós somos judeus, descendentes, não sabemos, mas por enquanto não descobrimos isso. Aleluia. Somos gentios, não somos judeus. Né? Aqui diz então: não permito que a mulher ensine, nem contenda com o varão, mas que mantenha em silêncio. Então, retornando ao apóstolo dos gentios, que é Paulo, ele está ensinando. Está dizendo que não é permitido a mulher ensinar, vírgula. Depois da vírgula tem mais uma coisa: não ensine e nem contenda. Então, quer dizer, não deve passar lá na frente para ensinar o povo, para pregar. E não sou eu que estou dizendo, eu estou trazendo o que a Bíblia diz. Aleluia. Ainda tem uma escritura aqui em Coríntios, né? Coríntios, famosa escritura de Coríntios 14, 1 Coríntios 14, que vai falar sobre a ordem do culto, de certa forma. Digo, pois, meus irmãos, quando vos reunirdes, o que de vós tenha salmo, que tenha ensino, que tenha revelação, que tenha idiomas, ou que tenha interpretação, manifeste isso, que tudo se faça para edificação. Mas se alguém falar em idiomas, que fale em 2 ou 3, ele vai falar. Quanto aos profetas, aí no 34 dizer: vossas esposas se mantenham em silêncio na congregação, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o diz. Eu quero pegar, eu sei que estou falando demais, mas eu quero pegar o argumento que eu escuto aí dos pastores, que nem Silas Malafaia, essa gente aí que para mim, que conhece as escrituras, eles têm um sistema deles, respeito enquanto sistema deles, mas não adianta querer meter medo nas pessoas,
invocando a autoridade de seminários, de ter igrejas grandes, de ser doutor disso, psicólogo, para mim não é nada. Porque perante Deus para mim não é nada. Porque eu respeito as escrituras. Não respeito o homem arrogante, não respeito. Então, talvez esse vídeo comece a ficar polêmico por causa disso. Mas essa Bíblia que eu estou lendo aqui não é a João Ferreira de Almeida, é a Bíblia traduzida do aramaico. E ela aqui está bem claro, 34. Ó. 34. Vossas esposas se mantenham em silêncio na congregação, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o diz. Ou seja, aquela retrospectiva que eu fiz há pouco tempo atrás, que na lei, lá no serviço sacerdotal, não tinha sacerdotisas. E obviamente que nessa aliança, o Senhor Jesus, ao escolher 12 homens, também não escolheu apóstolos, pastoras, mestras. Não escolheu, está aqui. E aqui está dizendo que a mulher tem que ficar em silêncio, ser submissa. Aleluia. Fortalecendo a palavra do pastor aqui, tem mostrado, mas aqui em 1 Pedro, capítulo 3, também fala sobre isso, porque a Bíblia diz aqui: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, de qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Aleluia. Então antigamente as mulheres elas se comportavam dessa mesma maneira a qual a Bíblia nos passa, conforme a lei, o mandamento de Deus sobre esse povo. Mas esses homens eles vêm distorcendo a palavra de uma forma que vem trazendo as mulheres acima do que Deus colocou, acima do que Deus chamou. Cada um foi chamado para uma coisa. Só que esses homens eles têm colocado as mulheres acima de Deus, porque se Deus mandou com que o homem fizesse, de maneira nenhuma poderia o homem vir e separar a mulher e dizer: não, tu vai fazer o que Deus mandou ele fazer. Então, louvado. Exatamente o que nós estamos trazendo aqui, a palavra correta é a prerrogativa de função. Né? Deus deu um encargo. É um encargo que traz status? Não é status que se usa. É obedecer o que foi mandado. Aleluia. Verdade. Ou seja, o Eterno, sendo conhecedor das Escrituras, deu: olha, o homem faça isso, a mulher faça aquilo. Eu não posso pegar o meu dever como homem é ensinar. Aleluia. Esse é o meu dever. Eu não posso pegar o meu dever e colocar sobre as costas da minha esposa ou das irmãs da igreja. Agora os irmãos vão pregar. A missionária tal. Começa que, biblicamente, nem tem esse ministério de missionário na Bíblia. Qualquer pastor, qualquer que estiver me ouvindo, não existe esse cargo de missionário e nem missionário. Querido, não. Eu fui ungido missionário. Não pela Bíblia. O pastor, a igreja tal, o ministério tal, me ungiu pastor missionário. Se não está escrito, não tem valor nenhum, meu querido. É verdade. Eu fui ungida missionária. Eu entrego um recado. Onde é que está escrito que os ministros, que os pastores, que está escrito em Efésios sobre os pastores, não procure os pastores, os doutores, que ele mesmo deu uns para pastores, doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento da igreja. Onde é que está escrito que esses homens estariam entregando recados? Eu recebi um recado. Deus já deixou o seu recado. Agora nós temos que mostrar, nós temos que pregar essa palavra, mostrar
qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Então, ao falar essas coisas aqui, nós não estamos falando de nós. Nós não estamos aqui para dizer, o João é o Salvador, o João é o bom, o Elias é o bom, o fulano, a nossa igreja é a melhor. A nossa igreja, sim, que é a verdadeira. Não estamos aqui para falar de nós. Nós estamos aqui para dizer o que a Bíblia diz que tem que ser. Verdade. Então, isso não é, você é um homem falho, você falha, você errou, você isso, você aquilo. Não, Deus não está se importando com a minha falha. Eu não estou falando sobre a minha falha, não estou nem aqui para falar das minhas virtudes e nem das minhas fraquezas. Nós estamos aqui para dizer que a palavra, nesse quesito ministério feminino, não existe biblicamente espaço para mulheres pregarem em púlpito, ensinar. Tudo que está escrito é: a mulher aprenda em silêncio, submissa, na hora que o povo se reunir, como lemos aqui 14:6, na reunião, quando se reunir, qual é a atitude das mulheres? Submissão, silêncio. Aleluia. Na hora que for ensinada a palavra, na hora que for passar para o ensino, para a pregação, silêncio. Isso não quer dizer que a mulher não pode louvar, não vai poder dar um testemunho do que Deus fez na vida dela, porque o culto é uma liturgia. Tem a estrutura do culto, a estrutura daquela reunião, né? Naquela estrutura daquela reunião tem os momentos. Quando chega o momento, está se referindo que quando chega o momento do ensinamento da palavra, então, qual é a posição das mulheres? Silêncio, submissão. Não é tomar o púlpito e ensinar. Essa não é a função. Amém? Tem uma palavra aqui, pois tenho visto em muitas igrejas, nós temos visto que essas mulheres, elas estão tão interessadas nesse cargo a qual o homem tem dado para elas, que elas acabam se esquecendo das suas próprias famílias, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus, antes de tudo. Porque como pode dizer uma pessoa que é serva de Deus, aonde não cuida da sua própria casa, aonde não cuida da sua família? Como cuidar das coisas de Deus se não cuida da sua casa, se não cuida da sua família, se não cuida do seu marido, que foi uma coisa dada por Deus, o casal, ao marido, foi dado à esposa, foi dado à mulher, para que o marido não se sentisse só. Mas como a mulher vai cuidar do marido, vai cuidar da casa, vai cuidar das coisas de Deus, vai cuidar de tudo, esse seria um cargo só da mulher, mas completamente errado, pois o homem, foi dado um cargo ao homem perante a Deus, para que cuidasse das coisas de Deus, e Deus enviou a mulher para que a mulher ajudasse o homem, para que o homem cuidasse das coisas de Deus. Então o dever da mulher é ajudar o homem a cuidar das coisas de Deus, não querer ela se passar na frente e querer cuidar das coisas e fazer o marido de mulher. Aí o marido então vai ter que... Mas o assunto é bom ficar focado nessa parte do ministério. Então peço perdão. Não, tá certo, o que eu estou falando tá certo. Só que vamos ficar focado mais na questão Amém. ministerial. Amém. Então, a Bíblia fala a respeito daqui que se não governam a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia, porque se alguém que não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na igreja de Deus? Exatamente. Então é exatamente isso aí. A ordem de Deus que eu queria ler aqui, como Deus tem o
pensar junto. Aqui, ó. Mas a cada um de nós é conferida a graça segundo a medida do dom de Cristo. Então, quer dizer, a cada um tem uma função. O homem é dever, não é? Volto a dizer, é dever. Dever é diferente de direito. Isso que a gente tem que pensar. Dever é uma coisa pesada. Você tem que cumprir o seu dever. Agora, quem é maior? Quem está sentado na mesa recebendo o alimento? Ou quem é o trabalhador que tem que servir a mesa? Então é nisso que a pessoa tem que pensar sem paixão, sem aquela questão de, eu sou superior. Não, na verdade, o apóstolo Paulo chega a dizer que fomos colocados como por últimos, como condenados à morte. Eu vejo que não é uma função gostosa a gente estar aqui falando sobre isso. É uma questão polêmica, é uma questão que talvez alguns que vão ver esse vídeo vão achar um absurdo. Mas está sendo muito claro. Então aqui estou dizendo aqui, ó, o versículo 11. Vamos começar no 10. Aquele que desceu é o mesmo que também ascendeu acima de todos os céus para cumprir tudo. Ele vai dizer, e ele mesmo constituiu a uns apóstolos, não apóstolas. Veja bem, apóstolos no masculino. A outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, não pastores. Por que está no masculino? Será que Deus quer nos enganar? Deus escreve uma coisa, Deus não é específico. A palavra está revelada, está escrito. Não precisa de orar e pedir direção. Está revelado. Pastores e outros mestres. Agora no versículo abaixo vai dizer por que Deus fez isso. Para a maturidade dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Cristo. Aleluia. Versículo 6 vai ser bem mais detalhado também. E até que todos sejamos um na fé e conforme o conhecimento do Filho de Deus. E um homem maduro, segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E para que não sejamos meninos que se confundem facilmente, levados por todo o vento de falsas doutrinas dos homens que mediante as suas artimanhas tramam para enganar. Então, leia, abra sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios e leia. E você vai ver que o que nós estamos falando aqui, as funções que Deus dá. Quando Deus ele quer ser claro o que é masculino e o que é feminino. Tem igrejas que defendem, são contra, por exemplo, a ideologia de gênero. Nós também somos contra, evidentemente. Mas só que o argumento que é usado é que Deus criou homem e mulher. Mas aí quando chega nessa questão, aí não faz essa separação, essa definição. Aí tudo tá tudo certo. Não, tem uma estrutura. E essa estrutura tem que ser obedecida. Portanto, para encerrar esse vídeo, já está cumprindo quase uma hora a gente está falando. Para encerrar esse vídeo, nós pedimos a Deus que Deus te esclareça, que você mulher, você irmã, você irmão que fez, talvez colocou a sua esposa na frente, você fez errado. Se humilhe diante da palavra de Deus e obedeça, volte atrás, obedeça a palavra de Deus, volte atrás, se arrependa. E você, irmã, que fazia, você que talvez pregava, veja a palavra. Seu lugar não é na frente do púlpito, do altar. Essa não é a sua função. Por isso que você prega, não é a sua vida errada. Você não é feliz. Você diz que é feliz, mas você está sempre cheio de luta, sempre cheio de problema, está sempre cheio de dificuldade. Sempre coisas desagradáveis acontecendo. Por quê? Porque você está fazendo uma função que não é sua. E você está achando que a gente está falando porque a gente é machista. Bora, se a gente é machista, então Jesus foi o primeiro machista.
E aí? Vai falar o que do Senhor Jesus? Vai se levantar contra Ele? Então, medite, pense, e Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês. Então, o assunto nessa noite era esse. A gente vai ficando por aqui. Deus abençoe a sua semana, né? Deus tenha uma semana próspera, abençoada para você, para a sua família, que os seus negócios se desenvolvam. Se alguma coisa está trancada, seja nesse tempo liberado pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Nosso Deus e Pai, entregamos a vida dos nossos ouvintes nas suas poderosas mãos. Senhor, ilumine o pensamento de cada irmão, de cada servo do Senhor, cada serva do Senhor, que possa, Senhor, olhar para a Tua palavra. Abre a mente da Tua igreja, a pureza da Tua palavra, em nome de Yeshua HaMashiach. Meshem e Yeshua HaMashiach. Amém.